Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu vou estar gravando um estudo para o nosso grupo de discipulado, tá bom? Antes de nós iniciarmos, vamos orar, pedindo a bênção de Deus na iluminação de sua palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celeste, nós queremos te seguir motivados por Jesus Cristo. Que o teu Espírito Santo possa gerar e consolidar esse entendimento em nossa vida. Nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs também, hoje, quinta-feira, dia do nosso grupo de discipulado, a nossa lição na revista da Escola Dominical que nós usamos é a lição do número 25 e o título é uma pergunta: como devemos seguir a Jesus Cristo? Isso nós vamos refletir ao longo da nossa lição, do nosso estudo. O texto que nós vamos estar lendo no momento é Evangelho de Mateus, capítulo 8, do versículo 18 até o versículo 22. Tá bom? Abre aí a sua Bíblia e vamos ler a palavra de Deus. Diz assim o texto: Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós vamos refletir sobre qual a motivação ou motivações que devem nos guiar no caminho do discipulado, no caminho de seguir a Jesus Cristo. Qual deve ser a motivação? Nós podemos dizer que existem pessoas que estão seguindo Jesus Cristo para benefícios materiais ou humanos, né? Principalmente uma recompensa financeira. E essas pessoas influenciadas por ensinos que adulteram o Evangelho praticam uma vida espiritual totalmente contrária à graça e à misericórdia de Deus. Como, por exemplo, os sacrifícios e os desafios que são feitos em dinheiro como uma ferramenta, né, ou uma maneira de barganhar com Deus. O dízimo, meu irmão e minha irmã, é uma fidelidade a Deus e gratidão a Deus. E a oferta é aquilo que Deus gerar no seu coração. A oferta é totalmente algo voluntário. Então existem pessoas que procuram a Deus para satisfazer as suas necessidades, né? E essa motivação, ela não está certa. A gente vai ver daqui a pouquinho que a motivação
que nos conduz a seguir Jesus Cristo vai determinar se nós vamos ser discípulos que vão continuar seguindo ou se nós vamos abandonar Jesus Cristo em algum momento das nossas vidas. Então a motivação precisa ser a motivação certa, tá bom? Em relação a esse texto que nós lemos, Mateus 8, 18 a 22, eu quero apresentar 4 pontos que são importantes sobre essa questão de seguir a Jesus Cristo, tá ok? O primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte: é preciso estar disposto para enfrentar travessias. Leia novamente aí na sua casa, com calma e devagar, o versículo 18. Jesus disse assim: vamos para outra margem. O discípulo precisa estar disposto a olhar adiante. O discípulo e a discípula precisam estar disposto a enfrentar os desafios, as suas próprias limitações e medos, e a empreender novos caminhos. Então, é necessário termos essa postura, né? A postura de enfrentar os desafios para que a gente possa chegar a outra margem. Este é o primeiro ponto, tá joia? Amém? O segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês é preciso eliminar a determinação carnal e passar a depender de Deus. Leia o versículo 19 depois aí na sua casa, né? O desejo e o comprometimento de seguir Jesus Cristo deve ser gerado pelo Espírito e não pela carne, né? Não pela carne. Nós precisamos seguir Jesus Cristo não determinados pela carne, mas pelo Espírito. O terceiro ponto que eu quero refletir nesse nosso estudo, né? Nessa pequena reflexão, é preciso apoiar toda a segurança em Jesus Cristo. Versículo 20, tá bom? Leia aí depois leia aí depois esse versículo novamente na sua casa, tá bom? É preciso apoiar toda a segurança em Jesus Cristo. A única garantia dos discípulos é o próprio Jesus Cristo. Tá joia? E o último ponto que eu quero refletir com vocês é que é preciso estar disposto a abandonar todas as nossas prioridades. Os discípulos e as discípulas precisam colocar no seu coração o que está no coração de Deus, ou melhor dizendo, a vontade de Deus, e não as nossas prioridades ou as nossas vontades. Leia o versículo 21 e o versículo 22. Nós temos aqui esse texto que nós lemos, né? E Jesus no final, ele diz isso: segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. E um pouquinho antes, ele disse, né? O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Então reflita aí depois, fazendo essa leitura novamente desses 4 pontos. É preciso estar disposto a enfrentar a travessia. Versículo 18. É preciso eliminar a determinação carnal e passar a depender de Deus. Versículo 19. O terceiro, é preciso apoiar toda a segurança em Jesus Cristo. Versículo 20. E a quarta, é preciso estar disposto a abandonar as próprias prioridades. Versículo 21 e versículo 22.
Meus irmãos e minhas irmãs, para encerrar, para encerrar a nossa reflexão sobre a motivação, né, que deve nos guiar, nos conduzir a seguir Jesus Cristo, quero refletir com vocês uma passagem no Evangelho de João, no capítulo 6. Tá bom? Certa vez, uma multidão e alguns dos discípulos, eles acharam o discurso de Jesus Cristo um discurso duro. E eles decidiram, então, abandonar Jesus Cristo. Eles abandonaram porque a motivação desse grupo estava concentrada nos seus próprios interesses. Podemos verificar isso em João, capítulo 15. João, capítulo 6, versículo 15, versículo 26 e versículo 30. Abre aí comigo a sua Bíblia. Eu vou abrir também para a gente repetir aqui o texto bíblico. João, capítulo 6, versículo 15. Vamos ler esse versículo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Versículo 26. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. E versículo 30. Então lhes disseram eles: que sinal fazes para o que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Ou seja, meus irmãos e minhas irmãs, qual era a motivação da multidão e qual era a motivação de alguns dos seus discípulos? O que eles estavam querendo era um líder religioso, no contexto aqui histórico, um rei que pudesse solucionar todos os seus problemas sociais. O que eles estavam querendo era se alimentar e eles queriam sinais. Era essa a motivação dessa multidão e de alguns dos discípulos narrados no Evangelho de João, no capítulo 6. Porém, os 12 discípulos, na pessoa do apóstolo Pedro, nos apresentam qual deve ser a nossa motivação para seguirmos Jesus Cristo. Leia aí a sua Bíblia no versículo 68 e no versículo 69 de João, no capítulo 6. Essa é a resposta de Pedro. Essa é a resposta, é a motivação que deve estar dentro de nós. Tu tens as palavras da vida eterna. Tu és o Santo de Deus. Essa deve ser a nossa motivação em seguir Jesus Cristo. Ele tem as palavras da vida eterna e ele é o Santo de Deus. Que essa seja a nossa motivação na caminhada do discipulado. Tá bom? Meus irmãos e minhas irmãs, que Deus nos abençoe e que a gente possa aprender a cada dia mais com a palavra de Deus a seguir Jesus Cristo. Um abraço e até o nosso próximo estudo. Fiquem na paz.